E aí, meu povo, na luta ou nas lágrimas? Você já sabe que eu torço e trabalho muito para você transformar toda a sua luta em lágrimas, né? Aquele tipo de lágrima que não tem como conter quando a gente entra na Universidade dos Sonhos. Que bonito isso que você falou. Eu já vou até dar meu like aqui, porque eu sei que todo o conteúdo que você faz é buff. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por se inscrever no meu canal e muito obrigado por ativar o sininho de notificação para receber todas as notificações de vídeo novo aqui do canal. Vamos pro que interessa, plano de estudo. Eita, esse é o vídeo que eu tava esperando. Vou parar tudo que eu tô fazendo porque eu sei que vem buff por aí. Plano de estudo, todo mundo tem um, todo mundo procura o ideal e a maioria, ou quase todo mundo, acaba chutando esse plano depois de alguns meses. Eu não sou desse que chuta plano de estudo não. E você passou? Já vai começar assim, mexendo nas minhas feridas? Não tem outra opção. Vídeo sobre plano de estudo tem um monte por aí. Mas a verdade é que você não precisa de um plano de estudos. Você precisa de um plano de aprovação. Eu sempre achei que plano de estudo e plano de aprovação fosse a mesma coisa. Eu sei. Quando você escolheu o seu plano de estudo, você achou que ele ia fazer você passar. Aí quando não passou, você achou que era só encontrar um plano de estudo melhor. Ah, miserável, como é que você sabe que eu troquei de plano de estudo? Porque eu já fiz isso. Quando eu tinha 17 anos, eu fui jogado num universo em que eu tinha que ser aprovado no vestibular. E eu não tinha a menor ideia de como fazer isso acontecer. Como 120% das pessoas que acham que tem que ser aprovado no vestibular, eu comecei a procurar um plano de estudo. Foi isso que eu fiz. Aí não fui aprovado, procurei um outro plano de estudo. Não fui aprovado de novo, procurei um outro plano de estudo. Até eu me tocar que eu ia passar a vida inteira trocando de plano de estudo, não ia passar. Eu só fui aprovado quando eu entendi que eu precisava de um plano de aprovação, que vai muito além de uma planilha com 697 cores diferentes, explicando para você tudo que você tem que fazer cada minuto do seu dia. Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre um plano de aprovação e um plano de estudos. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Passar na faculdade dos seus sonhos nunca vai ser resultado de um amontoado de dicas que você coleta desorganizadamente. Passar na faculdade é resultado de um plano muito meticuloso que você elaborou e executou. Mas eu tenho um plano de estudo super meticuloso que me diz o que eu tenho que fazer em cada minuto até o momento da prova do Enem. Eu até imagino que você gastou um bom tempo com esse plano, tentando encaixar todas as matérias na sua agenda direitinho, se esforçou, pensou o melhor possível para isso. Vou te dar um toque. Rasga tudo e começa de novo da maneira certa. Você tá doido de rasgar meus planos? Presta atenção, você precisa montar um plano de aprovação. Mas é a mesma coisa, plano de estudo bom e plano de aprovação é a mesma coisa. De jeito nenhum. Um plano de aprovação é capaz de responder sem impossibilidade de falha uma pergunta muito simples. Qual o caminho para você ser aprovado na faculdade do seu sonho com certeza? Mas isso aí não existe. Passar na faculdade é sempre uma coisa incerta. Se você pensa desse jeito, temos a maior prova de que você talvez tenha sim um plano de estudo, mas com certeza você não tem um plano de aprovação. Essa paixão que a galera desenvolve quando encontra um plano de estudo perfeito, ela vira uma maldição daqui a um tempo. Não tem jeito. Para explicar isso para você, eu vou precisar estragar um conto de fadas. Eu sei, mexer com os contos de fadas, mexe com o nosso coração, mas é pro seu bem e você vai me perdoar depois disso. Vixe, agora o cara não respeita nem os contos de fada da nossa infância, que alimentam os nossos sonhos. Alguém tira a conta do YouTube desse cara, por favor? Eu vou fazer você olhar para alguns aspectos de um conto de fada famoso que talvez você ainda não tenha olhado. E isso vai ser muito triste para algumas pessoas. Não tem como evitar. O príncipe encontrou a Cinderela em uma festa por algumas horas. Dançaram uma música e quando tudo parecia que estava dando certo, a menina foge e perde o sapato no meio do caminho. Já vamos começar aqui. 1. O príncipe perfeito não sabia que era possível uma mulher fugir dele. Até aquele momento as mulheres corriam para cima dele. 2. A Cinderela fugiu porque ela não queria que o príncipe percebesse quem ela era. Ela estava vivendo uma farsa e se ela de repente aparecesse como ela de fato era, o príncipe desencanava dela e ia procurar outra menina na festa. Ah, já deu pra ver que tipo de gente você é. Você é aqueles cara que não é romântico de jeito nenhum, né? Quando ela dançou com o príncipe, ele só viu o coração dela, nada mais importava. Nem o cara que escreveu a história acredita nisso. Se ele acreditasse nisso, ele teria escrito a história de outro jeito. Beleza, ela aparece do jeito que ela é, o príncipe se apaixona por ela assim mesmo, dança com ela na frente de todas as outras pessoas do baile e acabou. Felizes para sempre, tudo deu certo. Foi isso que aconteceu na história? Não foi. E não foi isso que aconteceu na história porque o cara sabia que essa história é muito ruim, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade. As aparências importam sim. Mas Kleber, o príncipe depois não foi atrás dela com um sapatinho? Ele estava apaixonado. Todo cara mimado é um apaixonado por si mesmo. O cara virou o reino do avesso pra encontrar uma menina que fugiu dele porque ele não conseguia dormir com a ideia de que alguém pudesse fugir dele. Ó loucura! Aí você não é uma boa pessoa, você estraga
tudo mesmo. Vai vendo como as coisas são sutis. Ela devia ter desconfiado que um cara que vai em todas as casas do reino para encontrar uma menina que dançou com ele uma música e fugiu, tem alguma coisa errada. O cara não tinha mais nada na vida para se preocupar, além da garota que deu um fora nele no baile? Não tinha os problemas do reino, como saúde, segurança? Ele não tinha que aumentar as vagas no SISU do reino dele, não? Não. A prioridade número 1 do reino era encontrar a menina que deu uma bota no príncipe. O cara não vira o homem ideal quando ele faz isso. Ele vira o cara mimado que sai incomodando todo mundo no reino por conta do desejo dele. Rapaz, agora eu entendi por que o site do SISU não rodava. A equipe técnica do MEC devia estar andando junto com o príncipe para encontrar a Cinderela. Pobre da Cinderela. Tava sofrendo mais que sapato de andarilho. Achou que o príncipe fez esse escarcéu todo por causa dela, não desconfiou que foi por causa dele e casou. A história acaba aqui, certo? Acaba nada. Eu preciso contar o resto dessa história pra você e é agora que vem o estrago. Ela casou com um príncipe perfeito, que tinha os desejos perfeitos e que tinham que ser atendidos perfeitamente. Ela tinha as necessidades dela. Meu príncipe, eu gostaria de sair um pouco deste castelo. Mas esse castelo é tão confortável. Bom, se você precisa sair, nós vamos. Meu príncipe, eu queria ter um pouco mais de tempo com você a sós. Os seus amigos estão sempre aqui pela corte e não nos deixam sozinhos. Os meus amigos já estavam aqui antes de você. Você ser casado, né? Depois de 6 meses de casamento, o príncipe chegou a uma conclusão. A Cinderela tinha necessidades demais. O príncipe perfeito não casou para ter que lidar com a necessidade dos outros. Você tá entendendo o que eu tô falando? Esse casamento só ia dar certo se a Cinderela arrumasse um jeito das necessidades dela não incomodar o príncipe e ela se encaixar na vida dele. Ela tentou, não conseguiu. Ele deu uma surra nela. Como assim? Esse louco bateu nela? Bateu. Enquanto ela cuidava do rosto machucado na frente do espelho, a primeira coisa que ela pensou foi ir embora. Mas quando as coisas esfriaram um pouco, os machucados já não doíam tanto, aconteceu uma coisa muito inesperada. Ela começou a pensar no que significava ela ir embora. Ela abriria mão de um sonho, e não era um sonho só dela, era um sonho que muitas pessoas tinham sonhado e que ela estava realizando. Nesse momento ela faz uma reflexão absurdamente cruel com ela mesma. Ele é o príncipe perfeito. Se ele acha que eu tô errada, então eu tô errada. Eu não sou suficiente para ele, eu não tornei a vida dele mais feliz. Fico incomodando ele o tempo todo com as minhas necessidades. No fundo eu acho que eu não mereço ter sido escolhida. Eu acho que eu só tenho mais uma chance de fazer isso, tá certo? E eu vou tentar me encaixar com todas as minhas forças nesse casamento. Eu não vou desistir. Credo, que história triste. Você precisava estraçalhar o conto de fada desse jeito? Nessa história, o príncipe é o plano de estudos ideal. Ele é perfeito, ele é inflexível e ele é insensível às suas necessidades. Adivinha quem é a Cinderela da história? Agora dá pra entender por que o plano de estudo perfeito vira uma maldição? O plano tá certo, eu é que não tô à altura dele. Muita gente assume essa postura de Cinderela e fica tentando se encaixar num plano perfeito. Mas se fosse tão ruim assim, a pessoa deveria desistir do plano? Parece simples olhando de fora, mas quando a pessoa casou com um plano ideal, ela entendeu que aquele era o único caminho para alcançar aquela aprovação dos sonhos. Equivocadamente, ela acredita que largar esse plano é abrir mão do sonho que ela desejou tanto. Agora a coisa ficou séria porque eu já me enxerguei fazendo isso aí. Eu não consigo largar meu plano porque eu tenho certeza que se eu largar eu não vou ser aprovado e aí eu não quero. A gente tem que tomar muito cuidado com o plano de estudo porque ele vai falhar miseravelmente se ele tiver algumas coisas. E ele vai ter. 1. Quando o plano assume que coisas incontroláveis são controláveis. Eu tenho o controle total da minha agenda e toda segunda-feira eu vou colocar 2 horas de estudo de física, aconteça o que acontecer. Não vai. Daqui a pouco você vai estar com matéria atrasada para 2 vidas. 2. O plano falha quando ele assume que vai conseguir cobrir tudo que você tem que estudar. Baixei uma lista de conteúdo top pro Enem, já encaixei no meu cronograma do meu plano de estudos, agora é só ser aprovado. Vai rolar. Não vai? Quando você chegar no Enem, você vai perceber que gastou muito tempo com algumas coisas e deixou outras coisas de fora. Já era. 3. O plano de estudos falha quando ele ignora como as coisas acontecem no Enem. Hoje eu vou estudar a teoria só de matemática e depois fazer algumas questões para fixar e vou arrasar no Enem. Não vai! No Enem você vai perceber que resolver as questões sem ter estudado a teoria antes é completamente diferente. Quando bater a primeira questão, que você notar que a bagagem não está pronta para resolver, você vai achar que você se preparou mal e isso vai tirar a sua aprovação de você. 4ª coisa que o plano de estudo ideal faz e falha miseravelmente, quando ele assume que as aulas e a leitura vão formar o cenário ideal da sua preparação.
Se eu assistir as melhores videoaulas ou tiver no melhor cursinho com os melhores professores, eu já dei um passo super importante para minha aprovação. Não deu. No Enem você não vai ser avaliado em quão bom você é para assistir a aula. O Enem quer saber o quanto você aguenta apanhar das questões, dos textos longos, da sala quente, barulhenta e ainda sair batendo, eliminando as alternativas com velocidade, puxando seus recursos com agilidade e saindo das questões sem vacilar nas fáceis, representando bonito nas médias e dando muito trabalho para as difíceis. Caramba, você acabou com o meu plano de estudos. E agora eu não tenho certeza se eu consigo largar, porque isso dá insegurança no coração da gente. Largar o Príncipe Encantado joga a Cinderela num mundo de incertezas tão grande que poucas pessoas têm coragem de enfrentar com o peito aberto. Essa incerteza fica ainda pior quando você não tem um plano de aprovação para substituir esse seu plano de estudos. Eu recebi uma mensagem no Instagram que foi muito importante para me ajudar a pensar qual é o meu papel com esse canal no YouTube. Eu vou ler para você. Aí um professor me encontra na rua e vem me falar para assistir muitas videoaulas e ler todos os capítulos de alguns assuntos que mais caem. E no final, sempre que tiver tempo, fazer umas questões para fixar o assunto. KKKK. Só lembrei do seu buf. Fiquei rindo e ao mesmo tempo querendo questionar, mas deixei para lá. Aí eu respondi para ele: você devia ter salvo seu professor dessa maldição em que ele se encontra. Já imaginou a vida de quantos alunos ele vai desgraçar com esse conselho? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A minha responsabilidade é usar o Doodle para quebrar os contos de fadas que são contados pela metade para os alunos. Eu tive o privilégio de me formar numa das melhores engenharias de produção do país, e isso já é o suficiente para mudar uma vida. Não bastasse isso, ainda fiz um curso de medicina de primeira linha no Brasil. E o que torna toda essa coisa mais louca é que eu nunca fui um aluno ideal. Tirava nota baixa, ficava de recuperação, todo mundo tinha certeza que eu não ia passar, até eu sabia que eu não ia passar, mas eu passei. E o Doodle é a materialização do meu plano de aprovação. Tá, então fala como é o plano de aprovação do Doodle, ou você vai esconder isso como segredo. Não tem segredo nenhum, eu vou falar inclusive sobre essas 4 coisas que o plano ideal tem e que faz ele falhar miseravelmente e que o Doodle não tem. Olha só. 1. O Doodle entende que você não tem controle sobre quase nada, então não pense em coisas elaboradas. Faça 4 questões no roteiro de estudo do Doodle, trabalhe as dificuldades e depois, se der tempo, faça mais 4 questões. Repita isso por 3 vezes durante o dia e pronto. Não se obrigue a fazer o máximo de questões. O processo mais importante é errar as questões e trabalhar suas dificuldades. Não importa se você fez isso só com 4 questões. É importante que você faça isso com muita qualidade. Com o tempo, esse número vai aumentar naturalmente e o Doodle vai estar lá para ajudar você nessa evolução. 2. Nenhuma lista pronta de conteúdos vai ajudar você porque elas não são personalizadas. O Doodle é individualizado. Ele tem um algoritmo de inteligência que, conforme você erra ou acerta as questões nele, ele já entende, dentro de tudo que cai no Enem, onde estão seus pontos fracos. Quando você erra uma questão no Doodle, você faz a sua lista perfeita, porque o Doodle investiga como você vai ser exigido no Enem e traz para você essas questões para garantir que hoje você está se preparando exatamente naquilo que você precisa. 3. O Doodle vai escolher questões que vão bater nos seus pontos fracos para você aprender a se defender e chegar no Enem batendo. As questões vêm de 4 áreas do conhecimento, de competências desconhecidas e de assuntos variados. Exatamente da mesma forma que elas vão vir no Enem para você. 4. O Doodle entende que um plano de aprovação considera um cenário ideal mais parecido possível com o Enem. Se você começa assistindo primeiro as aulas, elas colocam você numa posição passiva. O Enem exige de você uma postura ativa. O Doodle se alinha com uma metodologia ativa quando ele oferece primeiro uma questão que funciona como um disparador do processo de preparação. Eu faço a questão, descubro que não sei e vou atrás do conhecimento. Aí não tem problema assistir videoaula, não tem problema assistir aula no cursinho, não tem problema pegar um material que você goste. O principal é que você tem um disparador, que é a questão, que alinha na sua cabeça as suas necessidades para você ir atrás só daquilo que você precisa. O resultado do Doodle não é medido pelo número de pessoas na plataforma, nem pelo quanto ele vendeu. O Doodle é medido pelo sucesso na sua aprovação. Aqui a gente é obcecado por aprovação. Se não faz você ser aprovado, pra gente não interessa. Olha como o negócio é muito louco. A gente nem indica, nem quer vender um material. A gente poderia produzir um material e vender, mas quando eu faço um material, eu acabo dizendo para as pessoas o seguinte: olha, esse é o melhor material. É o melhor material para quem? É o melhor material para mim? É o melhor material para alguém da minha equipe? Isso não garante que seja o melhor material para você. Então, se escolher um material único limita as suas possibilidades, a gente nem tem material. A gente quer mostrar para você suas dificuldades e você vai atrás daquele material que mais atende os seus interesses, que você mais goste de usar. Não me interessa ter milhares de pessoas usando a plataforma todos os dias e ficando cada dia mais longe da aprovação. Cada dia com o Doodle, cada vídeo aqui no nosso canal tem que ser um passo muito firme em direção à sua aprovação. E quebrar essa lenda sobre o plano de estudo ideal é uma forma de fazer isso acontecer.
Agora você entendeu porque eu tive que ser tão duro com o Príncipe Perfeito e bater naquele conto de fadas do jeito que precisa ser batido? Põe uma coisa na sua cabeça. Quando os seus sonhos estiverem em jogo, as suas necessidades têm que ser respeitadas. E eu tenho o maior orgulho de poder dizer que o Dudu arrebenta nisso aí. Gostou? Então se você esqueceu de dar aquele like por obséquio, senta o dedo nesse botão agora. E se você tem um amigo que está apanhando do plano de estudos e não consegue se libertar, manda esse vídeo para ele. Valeu!